pelos dois outros encontros que tivemos para esse estudo e pedimos a direção do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém, amém. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Vamos ler João 4,38. Registre-se também, aí vai ficar bonito registrado também no vídeo do culto, registrado que vamos ter o encontro de casais 14 de junho, quem for acessar o estudo, né? 14 de junho, o encontro de casais, e em junho é o Congresso de Missões. Evangelista Davi, qual é o dia do Congresso de Missões mesmo? 21 e 22. Ó, sábado e domingo, 21 e 22 de junho. É junho ou julho? Junho. É o Congresso de Missões da Igreja. Será uma bênção também. Congresso de Missões da Igreja. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 38 diz: Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Nós vimos o contexto do capítulo 4, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A gente viu tópicos maravilhosos ali, que estão no primeiro vídeo, de parte 1 do estudo. Também a gente viu no mesmo capítulo 4 o valor de uma alma e o valor de muitas almas. Depois nós vimos o tópico 3, no algarismo romano, com seus subtópicos, é onde nós estamos. Aí nós vimos o princípio do envio, os irmãos lembram dos tópicos, né? O princípio da continuidade. Isso é o vídeo 2. Não deixe de ver o vídeo 2. Princípio do envio, o princípio da continuidade. Na semana passada a gente especificou o princípio da unidade. Foi a terça da ceia, o princípio da unidade. Nós vamos ver hoje, primeiro, o princípio do trabalho, da ação na seara. Se puder, repita comigo: o princípio do trabalho, ou seja, da ação na seara. No próprio versículo 38, eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Não sei se dá para colocar junto com o tópico e a versão corrigida. Se não der, não tem problema, tá? Se for tomar tempo, não há problema. Os irmãos lerem na versão corrigida, né? João 4,38, versão corrigida, ela diz: eu vos enviei, está parecida com a minha, né? A ceifar onde não trabalhar. Ela é uma boa tradução do texto, né? Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, né? Outros trabalharam e vós entrastes no seu. A versão atualizada, ela traz uma palavra similar, né? Mas é bom essa tradução, ceifar onde não trabalhastes, e não semeastes, onde não trabalhastes. É a palavra mais fiel original. Então a palavra trabalho aparece quantas vezes no versículo aí? Dá uma olhada, quantas vezes aparece a palavra trabalho? 3 vezes, né? Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, é interessante. O trabalho é na obra do Senhor. O hino que mais se encaixa nesse estudo é: trabalhai e orai na seara. Não tem tudo a ver com o texto, com essa semana de estudo? Trabalhar na seara. Trabalhar na seara do mestre, né? Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Ou seja, vocês vão trabalhar onde vocês não trabalharam. Vocês não estavam nesse trabalho lá atrás. Aí depois diz: outros trabalharam. Não foram vocês, foram outros. Aí eu falei do princípio da unidade. Nós não vamos
no que a gente acha que tem que trabalhar. Nós somos enviados a trabalhar no que outros trabalharam. Nós somos, acima de tudo, a continuidade do que outros semearam lá atrás, né? Então, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Quer dizer que a nossa omissão, obrigado, tá, gente? Quer dizer que a nossa omissão no trabalho não apenas vai incorrer numa responsabilidade, porque o Senhor aí, a raiz dessa palavra enviar é a raiz de apostólogo, que é enviado, né? Indica missões. Jesus está falando com os seus discípulos ali, e esse versículo aplica-se a toda a igreja. Então isso implica numa responsabilidade. Quando qualquer crente não trabalha na seara, ele está incorrendo num erro. Esse versículo aqui não é só para pastor, para evangelista, para presbítero. Todo cristão é enviado a trabalhar. O cristianismo é isso. Ninguém pode ficar de braço cruzado. Nós somos continuidade do que os outros semearam. Então não existe na prática o cristão parado. Se o cristão está parado, alguma coisa está errada. Porque foi uma ordenança de Jesus. Existem muitas formas de trabalhar no que os outros trabalham. E nós estaremos não apenas incorrendo na omissão, mas também no fato de que estamos prejudicando a seara. Já pensou? Se os outros que vieram antes de nós não trabalhassem na seara? É claro que Jesus é o Senhor da seara. Ele sempre levanta alguém. Mas houve períodos em que poucos estavam trabalhando. Sejamos a geração em que nós trabalhemos na seara. Sempre tem trabalho pronto. Tem aquele outro hino também, né? Trabalho pronto. Quem conhece? Para ti, cristão. É isso mesmo, trabalho pronto, né? Então, irmãos, trabalho pronto para ti. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Procura o que tu acha. Pode ter certeza que tem. E como tem. Até porque o Senhor falou que a seara é grande, mas Jesus sempre no popular jogou a real. Lá naquela época o Senhor já falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que nós temos que fazer? Rogar ao Senhor, né? Então, irmãos, é o princípio do trabalho. Vamos ver Mateus 9,35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Ao princípio do trabalho. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu gosto muito desses versículos, eu já preguei várias vezes sobre eles. O 36 fala: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não tem pastor. 37, e disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara. 38, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu sempre falo aqui nesses versículos que nós temos aqui ação, visão, quem lembra? Compaixão e oração. 4 anos, do 35 ao 38. E eu gosto de falar isso, que a gente fixa isso, né? A gente fixa 4 anos. Toda vez que vê esses versículos,
lembre dos 4 ãos: ação, segundo, visão, terceiro, compaixão e quarto, oração. Você quer ter esses princípios na sua vida? Ação é o tópico agora, trabalhar. Qual foi a ação? Percorria Jesus. Jesus é importante, o gabinete é importante, mas se fôssemos falar na prática, o Senhor não era um obreiro só do gabinete, embora o gabinete é uma ação. A gente tem que interpretar direito isso. O aconselhamento é um ministério pastoral muito importante, certo? O gabinete é uma ação. Como é? Né? Então, irmãos, percorria. Aí que eu falo que parte na nossa vida é inspiração e parte é transpiração. Parte inspiração, mas parte é transpiração. Tem gente que tem inspiração, mas não transpira, não faz, não corre atrás. Tem gente que não recebeu tanta inspiração, mas transpira tanto, se esforça tanto, que Deus honra da graça e misericórdia, né? Então não basta a inspiração, tem que ter transpiração, tem que correr atrás. Obra de Deus se faz. Eu sempre falei isso aqui. É claro, tem todo o contexto do preparo, né? Não é mandar de qualquer maneira, mas eu quis dizer que não tem que teorizar muito. A melhor forma de fazer é fazer, pronto, fazer. Não adianta eu ter teorizado a vida inteira. Na minha análise eu sou, amém, pelos que são formados tecnicamente, teoricamente, doutoradamente, qualquer coisa para a obra, mas na minha análise eu creio que o senhor está equivocado, pastor, o senhor está muito precipitado. Isso aqui eu fiz o cálculo direito, a melhor maneira não é trazer daqui, é ter que dar a volta aqui, pela distância, que distância de não sei o que das plantas. Agora sim, não, pastor, antes de enviar, eu acho que eclesiasticamente a Assembleia é soberana, então tem que primeiro, antes de pegar isso aqui e trazer para cá, convoque uma pré-reunião, depois uma pré-pré-reunião, depois se aprovar uma pós-médio, reunião, para que possa, o negócio está ali. Outra, pastor, eu vou ver aqui na minha agenda, que eu estou muito cansado, quem sabe. Aí chega o irmãozinho lá, pastor, o que precisa fazer aqui? Pastor, o que eu falo até agora? Vem cá. Tá bom. Resolveu. Amém. Ação, percorrer. Tem coisa que se faz fazendo. É claro, não é chegar do jeito dele e fazer de qualquer maneira, que tem ordem. Pastor, vamos fazer aquilo? Pastor, está precisando, né? Pastor, faz. Sim, irmão, gente bronca. Teve um irmão que me falou, né? Não, tem que ter a comissão. Glória a Deus, eu não falo, é uma bênção na Kombi. Louva a Deus por sua vida, voluntariedade. Mas o irmão viu que a Kombi estava, ele se voluntariou não apenas a trazer os enfeites na Kombi, e hoje de ontem de manhã se voluntariou a levar. Aí ele olhou que a Kombi estava precisando, esperou, e lavou a Kombi. Fez. Entendeu? Eu não vou ter que lavar a Kombi, né? Então, irmãos, a melhor maneira de fazer é fazendo, e nada melhor do que fazer a obra. Amém? Então, percorria, ação. E glória a Deus pelo trabalho que a DCM tem realizado. Glória a Deus porque as coisas têm dado certo. Glória a Deus, a gente fez uma convocação a pedido das próprias irmãs, que elas não partiu de mim. Eu não cheguei aqui de microfone, irmão, embora eu teria esse direito, como pastor da igreja, de falar, irmãos, os irmãos que possam nos ajudar, é uma faxina mais detalhada, né? Nosso irmão Alexandre é uma bênção aqui, né? Em limpar a igreja, mas
precisa, que é um trabalho mais difícil, dá uma geral nas janelas. Eu poderia ter convocado isso? Claro que sim, mas nem partiu de mim, partiu delas. E aquela falou, as irmãs estão elas mesmas, por causa da festa, querendo dar uma valorizada, ainda melhor do que está com a benção, mas melhor. E claro, aí eu falei de microfone, e o Alexandre ainda estava junto aqui. E não foi uma bênção que puderam vir? Amém. Mas eu deixei claro, quem puder e quiser, né? Não posso falar nomes, que eu vou acabar esquecendo, tem um número muito bom. Posso lembrar alguns detalhes. O pastor Renê com Francisco deu aquela, como se fosse lava-jato, né? Na parte geral. Aí estava muitos irmãos aqui. Vocês não sabem que estavam aqui. Fico preocupado em dizer que acabo esquecendo, né? Mas foi uma boa cooperação dos irmãos. Então, irmãos, aí, bom, se alguém achasse, não tem que ficar limpando a igreja, não sei o que. Amém. Você continua amado, você não veio. Teve outros que queriam, não puderam. Claro, tem gente que não pode. Mas o coração estava. Agora, essa igreja aqui tem essas colunas, tem isso aqui, ao bom preço de mutirão. Mutirão de areia, pedra, cimento. Eu era um pouquinho mais novo, nunca entendo nada se eu for ver a massa vai ficar toda, né? Mas eu lembro que pegava pedras, depois pegava areia, não é isso? Não é assim que faz? Eu lembro disso aqui tudo. Foi mutirão. Mutirão faz bem na igreja? Desde que entenda que seja voluntário. Essa igreja sempre fez mutirão e muito tempo que a gente não fazia, não. De vez em quando é bom, né? Fazer mutirão. Voluntário, é mutirão. Eu peguei muito mutirão na igreja, enquanto as irmãs estavam fazendo lá uma comida bem caprichada, um macarrão caprichado lá. E os irmãos aqui, né? Sim, irmãos, é a obra do Senhor. E tantas outras coisas. Percorria. Vale a pena fazer a obra do Senhor. Então, o princípio do trabalho. Paulo, ele tinha esse senso de responsabilidade de trabalho. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20, diz assim: deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então a palavra-chave aqui, já estou terminando, viu? A palavra-chave aqui é esforçando-me. Sempre tem um preço. A obra do Senhor sempre tem um preço. Quando Paulo fala, deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, ele está dizendo, vai ter que ter um esforço, vai ter que ter uma renúncia, alguma coisa vai ser deixada de lado, não é fácil, tem um lado não romântico, é esforço. Não existe obra sem esforço, não existe obra sem renúncia, não existe obra sem compromisso, e todo compromisso demanda rejeitar alguma coisa, abdicar alguma coisa, irmão. Estou dizendo que você tem que faltar o teu trabalho, vir doente, deixar de atender o seu parente, não falo nada disso. Você sabe que esses são motivos justificáveis, né? Faltar a sua faculdade, não falo nada disso. Mas os irmãos concordam que quem sabe que dá para vir, vou usar uma redundância, quem sabe que dá para vir, sabe. Porque tem coisas que não pode, estou falando no geral, isso eu falaria em qualquer igreja, que dependendo da agenda, se fosse uma festa iria, se fosse aniversário iria, mas não pode se for um culto de ensino. Se for uma churrascada, quem não gosta? Não tem nada de pecado nisso. Então, irmãos, não é
assim, ó, se o anjo me falar, eu faço a obra. Se o Senhor Jesus me mostrar em sonho, eu faço a obra. Se a irmã for usada em profecia, eu faço a obra. Não, o apóstolo Paulo falou: deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho. É esforço. A Bíblia já orienta a fazer a obra, irmãos. Precisa, claro, Deus faz como quer, fala como quer, Ele é soberano na igreja, é Ele que manda na igreja, amém? Mas precisa alguém ser usado em profecia para dizer: eis meu servo vai evangelizar, eis meu servo vai ao culto de ensino, eis meu servo vá cooperar no culto de varões, porque tu és um varão eleito, eis minha serva, participe do congresso, faça o seu uniforme, porque as irmãs vão ajudar, eis minha serva, vá no ensaio, porque não tem, o pastor Cláudio não tem nada contra ensaio, só não quer que falte culto de ensino, não é isso? Precisa disso, irmãos? Precisa disso? Não, a irmã não é irmã? Claro. Então, já é da Ufademe, amém? Que lindo ver irmãos, esses vídeos estão indo ali assim, sabe? Como está abençoando vidas. Os louvor, que coisa linda ver essa quantidade de irmãs que a igreja tem, né? Que congresso maravilhoso. Igual varões também. Precisa, não, eu quero uma revelação de Deus para participar do grupo de varões. Precisa não, irmão, já vai estar participando. A resposta já foi dada, amém, amado? Né? A resposta já foi dada. Então, se apresente, faça a obra. Eu sou músico, mas quero saber se a direção de Deus para tocar na orquestra. Já não é músico, não sabe tocar, não lê partitura. É só ir. Deu para entender? Então, é fazer. É só fazer. Glória a Deus, amados. Então, é o princípio do trabalho. O tempo está terminando, já vou terminar aqui. Esforçando-me, esforço. Princípio da prioridade. Repita comigo: princípio da prioridade. Então nós falamos hoje o princípio do trabalho, amém? Segundo, o princípio da prioridade. Abre comigo rapidinho. Eu vou acabar. João 4, 31 a 34. Veja rapidinho. João 4, 31 a 34. João 4, 31 a 34. Entre mentes, ali diz entretanto, né? Os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar ali diz realizar. Sabe o que nós temos aqui? O princípio. Saúde, minha irmã, Deus é contigo. É o princípio da prioridade. Comer é importante? Coma, se alimente. Mas Jesus estava tão envolvido e sabia que pouco tempo lhe restava, o tempo de ministério não seria muito longo, e ele sempre priorizava a obra. Aí Jesus estava tão envolvido, ainda mais no contexto de que ele havia evangelizado a samaritana, é ou não é? E agora vem a cidade toda atrás dele. Ele vai atrás de um peixe, aleluia, pesca aquele peixe precioso, e agora está vindo. Como é o coletivo de peixe? Vamos para aquilo aí, né? Cardume, obrigado, vamos falar aqui. É porque é cardume mesmo, né? Agora vem um cardume enorme de peixes, irmãos. Não foi maravilhoso isso? A cidade toda vindo. Agora a pescaria é boa. Eu quero algo mais. E Jesus priorizou aquilo. Aí Jesus não comeu, passou
passou a hora e Jesus nada de comer. Aí os discípulos preocupados, o mestre não está comendo, o mestre não está se alimentando. Foi sincera essa preocupação. Mestre, come! Uma comida tem, aí vamos ler certinho aqui, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí eles falaram entre eles: alguém trouxe de comer? Jesus já responde para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Vontade, obra, vontade, obra, vontade, obra. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Será que a sua prioridade é a sua vontade ou é a vontade do Pai? A prioridade da sua vida é fazer a vontade do Senhor ou a sua vontade? Qual é a sua prioridade? Aliás, qual é a importância da vontade de Deus na tua vida? A teologia da prosperidade deturpou uma doutrina da importância da vontade de Deus. Orar pedindo que seja feita a vontade de Deus não é falta de fé. Pelo contrário, tem que ter mais fé para estar debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, agradável e perfeita. Pai nosso que estás nos céus, obrigado. Seja feita tua. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Se na própria oração do nosso Senhor está a tua vontade, não tenha medo de estar no centro da vontade de Deus. Eu sempre digo que o lugar mais seguro para o cristão estar é no centro da vontade diretiva de Deus. É o lugar mais seguro do crente, no centro da vontade diretiva de Deus. Uma comida tenho para comer, a minha comida, aleluia, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É uma questão de prioridade. Qual é a prioridade da obra de Deus na tua vida? Sabe, tem muita gente que não faz a obra. Tem gente que gostaria de fazer, mas não pode. Deus aceita como se tivesse feito. Mas tem gente, irmãos, que não faz, sabe por quê? Porque prioriza uma série de coisas, menos a obra. Sabia disso? Não prioriza a obra. Então, é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade da obra de Deus na tua vida? Mateus capítulo 9, 37 diz: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual é a prioridade da obra de Deus na tua vida? Quem tem discernimento sabe que eu não estou falando para você deixar as coisas essenciais da tua vida. Mas qual tem sido a prioridade da obra de Deus na tua vida? Né? Então, o princípio do trabalho, o princípio da prioridade. Já terminando. Terceiro, o princípio da visão espiritual. Repita comigo: o princípio da visão espiritual. João 4:35. João 4:35 diz: não dizeis vós, ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, olha que lindo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Está nos conclamando a visão espiritual. Tem gente que não consegue fazer a obra porque não levanta os olhos e não vê.
Levantai os vossos olhos, vede os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Como que dizendo: o que você está fazendo parado? Vamos trabalhar. Os campos já estão brancos para a ceifa. Está esperando o quê? Se todos os que trabalharam na obra de Deus fossem ficar limitados às suas dificuldades, ninguém trabalharia. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Fazer a obra não é fácil. Todos que fizeram a obra e fazem têm dificuldade. Todos que fizeram a obra e fazem enfrentam desafios. Todos que fizeram a obra e fazem, um dia pensam: vou parar. Não é fácil, mas é uma questão de visão espiritual. Se você for ver as suas dificuldades, você não faz a obra. Fazer a obra é: apesar das dificuldades, eu faço a obra. É uma questão de visão. Levantai os vossos olhos. É claro, o Senhor tinha visão. Mateus 9,35 diz, né? Vendo ele as multidões, olha a visão aí. Vendo ele as multidões. Visão espiritual. Então, fazer a obra de Deus é uma questão de visão espiritual. E fazer com a visão correta, recebendo de Deus a visão. Eu sei que não é uma palavra tão... É a palavra de doutrina pastoral, não é aquela palavra... Vai com a tua mesa, você sai com ela. Amém. Esses cultos também são importantes. Eles são importantes também na igreja. Mas a minha função aqui é gotejar. O Espírito Santo traz essa noite não olha dificuldade como pré-requisito para parar de fazer a obra. Dificuldade todos tiveram. Não teve nenhum que não tenha tido dificuldade. Todos tiveram. Fazer a obra é uma questão de ação, de prioridade, entendeu? De princípio de continuidade. Fazer a obra é uma questão de visão. Você pode dizer amém? Amém. E para terminar essa série de estudos, o princípio da recompensa, da glória na seara. Vale trabalhar porque vai ter uma recompensa. Vamos ficar de pé. Esse último tópico vamos ler já de pé. Há uma recompensa. Haverá uma recompensa. João 4,36. Para aqueles que semeiam e colhem na obra. Aleluia. João 4,36. Quem ceifa já está recebendo quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Aleluia. E a recompensa para a vida eterna. Não espere só aqui. A sua expectativa não é aqui. É recompensa para a vida eterna. Quem crê na vida eterna? Amém. Recompensa para a vida eterna. Vai embora com essa palavra no final do culto. Recompensa. Quem trabalha na seara terá uma recompensa. Recompensa para a vida eterna. Aleluia, aleluia. O nosso tema, segundo ano consecutivo, Salmo 126, 4 a 6 nos diz, olha a recompensa aqui, ó. Eu já li várias vezes esse versículo, mas eu gosto de ler, até porque o nosso tema esse ano: faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando levanta a semente para semear
voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Os que semeiam em lágrimas. Interessante, a gente semeia e põe a água, né? Aqui está dizendo, qual foi a água para botar semente? As lágrimas. As lágrimas que molharam para poder se plantar. Que coisa forte. Não é isso? Não tem que botar água lá para plantar? E a água ali foram as lágrimas. Semeou em lágrimas. Voltará com alegria, colhendo seus molhos. Tem uma recompensa. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus também semeou em lágrimas e colheu com alegria, o nosso Senhor. Isaías 53, já li isso aqui no passado em estudo. Isaías 53, 10 e 11. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto, repita comigo a palavra fruto. Ele verá o fruto do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Que coisa gloriosa! O Senhor foi esmagado pelas nossas transgressões, mas ele viu o fruto. Sabe qual é o fruto do que o Senhor semeou? Nós somos o fruto desse trabalho. Diga ao seu irmão, você é o fruto desse trabalho do Senhor. Fale para ele, você é o fruto desse trabalho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E o último texto, muito conhecido, o apóstolo Paulo nos lembra que há uma recompensa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo nos lembra. O lavrador que trabalha, olha a plantação, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha a recompensa. Amém? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí Paulo fala da recompensa, capítulo 4, 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará quando? Quando, igreja amada? Não é agora. Não faça esperando agora. Ele me dará quando? Naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Outros trabalharam. É o texto que nós escolhemos. Vós entrastes no trabalho deles. Outros obreiros plantaram, semearam a custo de lágrima na obra, sofreram na obra, partiram para o Senhor, partiram para a eternidade, mas receberão a sua recompensa. E nós somos a bola da vez. Agora está conosco. Trabalhemos. Trabalhar e orar e na seara e na vinda do Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja. Outros, sim, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Aleluia. Muito obrigado por esse estudo, Senhor. Por essas 3 séries de estudos, Senhor. Que sirva para a nossa edificação, para que sejamos submissos à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar o trabalho. Por favor, vai ser encerrado o vídeo ali. Deus abençoe a tua vida grandemente. Que bom te ver aqui. Uma bênção te ver aqui hoje. Amém? Na obra do Senhor.